Quero que você sorria muito, mas eu sei que muitas vezes a gente não consegue mais sorrir, de tanto peso, de tanto cansaço. Tem muita gente que começa rindo, até achando graça de se enxergar e de ser enxergada pelas pessoas como uma Mulher Maravilha. Já ouviu falar de síndrome da Mulher Maravilha? Eu já tive. Sério? Seríssimo. Precisei tratar. Gente, esse termo, síndrome da Mulher Maravilha, se refere a mulheres que têm a sensação de que elas podem, devem e querem carregar toda a responsabilidade daquilo que está ali ao seu alcance ou não. Seja da casa, com tarefa doméstica, cuidando dos filhos, cuidando dos netos, trabalhando, cuidando da parte financeira, enfim. Só que chega uma hora que ela percebe que não valeu a pena, porque vem um retorno, e eu vou falar para vocês de experiência própria, muito ruim. Não só para a pseudo-Mulher Maravilha, quanto para os socorridos por ela. Você fala, mas como assim? Alguém que é socorrido vai ter prejuízo? Ela não vai cuidar? Aí é que a gente vai aprender hoje com a psicóloga Elisângela Nina, tá certo? Isso. Ela tá aqui e vai falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que você vai amar. Seja bem-vinda. Eu falei seu nome direitinho? Falou sim, perfeita. Muito obrigada por estar aqui, um prazer te receber, Prazer viu? é meu. Vou sentar aqui do teu lado. Você já ouviu, né, que eu sou uma dessas... eu digo que é em eterno tratamento para não cair de novo na mesma farsa de me achar Mulher Maravilha, porque minha tendência de fazer assim é grande, viu? Uhum. Vamos lá. Eu disse que chega uma hora que a pessoa percebe, né, que ela está colhendo prejuízos, mas em torno também. Explica pra gente como é que é isso. O grande problema dessa mulher que se coloca nesse lugar de salvadora que você falou é que ela acaba se anulando. Então, quando a gente pensa em prejuízo, vamos pensar que é uma mulher que deixou de existir em meio a tanta tarefa. Porque sim, né, a gente tem um monte de prato para equilibrar. Então, puxa, ele não dá para ela sair do emprego? Às vezes não dá, ela precisa daquele emprego, ela precisa sustentar a família, ela precisa maternar, ela é esposa. Então, assim, a gente não consegue, muitas vezes, alterar esse ambiente. É um ambiente dado, tá ali. Ela precisa, na verdade, aprender a lidar com esse ambiente. E ela se perde. E aí que está o X da questão. Ela se desconecta dela mesma. E aí ela vai adoecendo. Porque ela existe enquanto cuidadora, não enquanto sujeito, né? Normalmente uma mulher se presta a esse personagem, se enxerga Mulher Maravilha com que intenção? Vamos pensar que pode ter múltiplos fatores. Cada uma vai ter um repertório que justifique esse posicionamento. Mas geralmente são mulheres que estão ali com a autoestima baixa ou que está com a necessidade de ser validada e ela acaba doando muito serviço, tentando receber essa valorização. Só que daí ela vai se perdendo. Porque sim, de alguma forma ela vai receber isso do meio externo, só que ela mesma passa a se desvalidar. Porque o grande problema da Mulher Maravilha, que se coloca nesse lugar, é que ela não valoriza o esforço que ela faz. Então ela busca reconhecimento, mas ela mesma não reconhece esse valor. E aí que ela começa a se desconfigurar também. Chegando até no burnout, né? Se ela não cuidar, eu não sei como foi o teu caso, mas muitas mulheres acabam chegando no burnout, quando não também num transtorno depressivo, porque a desconexão vai ficando latente. Você vai fazendo mais do que você deve, vai achando que dá conta e no final das contas você não dá conta de tudo, né? Mas quando eu falei que eu percebi, no meu caso, que também existe prejuízo para quem está sendo socorrido pela Mulher Maravilha, é porque eu vivenciei isso na minha própria pele. E a gente, enquanto personagem Mulher Maravilha, a gente acha que só está socorrendo e está fazendo o melhor para o outro, né? Aí vem uma dupla frustração, porque às vezes o outro não vai falar que legal, não vai te aprovar, não vai te valorizar pelo que você fez. Ao contrário, isso acontece também, né? Aí vem a frustração, né? E vamos pensar, quando você fala em prejuízo, eu penso em outros também que eu vejo em clínica. Essa mulher, como ela vai se desconectando, ela vai alterando também a forma dela lidar, dela cuidar. Então, às vezes, ela vai ficar mais irritadiça, ela vai ficar menos paciente, ela vai conseguir doar menos qualidade daquilo que ela preza tanto por doar. Então, ela está ali querendo doar o melhor, porque esse é o problema, ela quer ser perfeita, né? Eu digo assim que
a grande questão da síndrome da Mulher Maravilha não são nem os pratos, porque eles estão ali, como eu falei, mas a forma que ela pensa equilibrar, porque assim, tem que ser perfeito. Então, puxa, eu tô aqui, você tá aqui, Cláudia, trabalhando. Então, obviamente, em algum grau, talvez você fale como mãe, em algum grau, talvez você fale como esposa. Talvez, quando você está em casa, mais focada naquele território, talvez você fale um pouco aqui, então a gente vai falhar. Só que a Mulher Maravilha, ela se desumaniza a tal ponto que ela não tolera as falhas. E aí que entra a sobrecarga também. E óbvio que a entrega dela vai ficando mais deficitária, porque ela vai ficando adoecida. Então, assim, ela quer entregar com tanta qualidade, mas ela acaba dando um tiro no pé. Entende? É. Claro que eu entendo, foi como eu falei no começo, eu sei bem o que é isso, porque eu vivo isso eu digo que eu vivo, gente, porque a gente tem que estar sempre se observando, sempre vigilante, porque a nossa tendência de voltar para um velho eu é muito grande, né? Aquela história, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Então a gente tem que estar sempre se vigiando. Uma coisa que para mim foi muito importante, que foi divisor de águas para eu poder sair desse papel, foi bem terapêutico, foi enxergar que quando a gente dá para o outro o que o outro é capaz de fazer, a gente diminui o outro, né? E na minha tentativa de receber aprovação, eu cuidava de tudo e de todos, achando que todos iam valorizar. E muitas vezes eu recebia malcriação, cara emburrada, pouca conversa. Por quê? Porque as pessoas se sentiam ofendidas, diminuídas. Que, na verdade, aí que eu fui entender que quando a gente faz para o outro o que o outro é capaz de fazer, ele pensa assim, lá no inconsciente, tá achando que eu não dou conta, né? Tá me achando pouco, tá me achando nada, tá me achando zero. E aí essa pessoa, ao invés de ficar do jeito que a gente sonhou, carinhosinha, ai, como você é maravilhosa, que você faz tudo pra mim, a pessoa fica com raiva. Só enxergando isso, enxergando que tem uma linha muito tênue entre a carência e a soberba na Mulher Maravilha, que eu consegui falar, opa, eu vou me tratar, eu quero ficar diferente. Porque aí a gente não tem o objetivo que consegue, né? Você acabava invadindo o território do outro. É, claro. Né? Mulher Maravilha faz isso. Ela quer socorrer e a pessoa precisa aprender a nadar. Mas ela vai lá e pega. Acaba sendo um movimento muito maternal, né? Tem mãe que fala assim, puxa, mas meu filho não consegue fazer isso, ele tem dificuldade. E sim, ele vai ter, dependendo, óbvio, né? Para cada idade a gente precisa respeitar isso. Mas quando eu faço o tempo todo, eu tiro a probabilidade, a possibilidade, na verdade, do outro criar esse repertório. Então, puxa, meu marido não tira a fralda direito, meu marido não dá o banho direito. Mas ele não vai aprender a fazer isso se a gente não der espaço para que ele adquira o repertório. Porque sim, ele não tem instalado. Talvez o meu repertório seja muito mais aprimorado, né? Dele mais arcaico. Mas na medida em que eu der espaço, ele vai poder aprimorar. A gente está falando de comportamento humano, né? E a mulher, ela tende a ser mais territorialista. Então, assim, por isso que a síndrome da Mulher Maravilha, o nome já diz, é da mulher, né? A mulher, ela é mais territorialista. Ela tem isso, até porque ela sempre faz o melhor. Ela enxerga isso. Mas que bom que você entendeu que não, peraí. Eu até posso fazer, mas eu preciso dar espaço para que Eu tô contando isso porque eu acho que tem muitas mulheres vivendo isso, porque essa sociedade foi mudando e de repente a gente se viu num lugar e a gente acha que tem que dar conta, como a gente veio já no nosso DNA, prontinha para dar conta de 3, 4, 5, 10 filhos, quantos filhos vierem, não é assim a mulher, né? Dá conta de todas as coisas, então. Eu aprendi uma coisa aqui uma vez num programa com um psiquiatra que falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Até coloquei isso no meu primeiro livro, que ele fala assim, quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do seu lado. Não é fácil de entender, mas quando cai a ficha, você fala, ah, tá. Entendeu? Que é isso que você falou. A mulherzinha, ela precisa dormir de vez em quando, ela tem dor de cabeça, ela precisa ir encontrar as amigas, ela precisa ir fazer um exercício, ela precisa ter tempo para se olhar no espelho. E aí, com isso, você dá espaço para o outro crescer, né? Você tocou num ponto primordial, que é o autocuidado. Eu não acredito em saúde mental, seja o que for, na Mulher Maravilha ou em qualquer outro território, sem autocuidado. Então, pensa assim, quando a gente fala dessa mulher, eu imagino que você tinha menos tempo para sair com as tuas amigas, que você tinha menos tempo para arrumar o teu cabelo, que você tinha menos tempo para dormir, né? Que você estava sobrecarregado, o sistema ele apita. Então, uma coisa muito característica é que a mulher fala assim, olha, eu me sinto mal de descansar, né? Eu me sinto mal de estar sem fazer nada, como se dormir fosse uma perda de tempo, né? E não é. E aí entra a sobrecarga. Então, assim, são movimentos básicos de autocuidado que salvam. Né?
Tem gente exatamente assim agora, não tenho dúvida. De volta com a psicóloga, a doutora Elisângela Mina. Você não é daqui, né, de São Paulo? Sou de São Paulo, todo mundo pergunta. É mesmo? Você tem um sotaque esquisito, né? Não, tem um sotaque que eu achei que você fosse do Rio de Janeiro. Não, sou daqui. Olha que interessante. Mas a gente está aprendendo coisas muito importantes hoje. A proposta é falar sobre a Síndrome da Mulher Maravilha, que muitas vezes está ligada ao burnout, que é aquele esgotamento nível máximo, né? Mas outros conflitos também, outros problemas de relacionamento, casamento desgastado, família disfuncional, porque quando você quer fazer o papel dos seus filhos, do seu marido, eles não podem fazer o papel deles. Família que funciona, cada um tem a sua função, não é isso? Perfeito, perfeito, Cláudia, perfeito. Olha, a Vanis Gomes, ela diz, não me permito descansar, trabalho, estudo e percebo que não relaxo no sono. Executo tarefas nos meus sonhos. Isso pode ser estresse? Pode não, certeza. E sabe o que é o pior, Vanis? Se você postergar isso daí, isso pode, como a gente falou, virar um burnout. Então assim, ó, o teu sistema já tá apitando. Essa dificuldade em dormir, porque o nosso cérebro, Cláudia, ele fala com a gente o tempo todo. Então assim, se eu tô com emoções muito conflitantes, é uma forma do meu corpo comunicar que tem alguma coisa que não tá legal. Se eu tô com dificuldade para dormir, né? Então assim, o teu sistema já tá apitando. Agora é hora de buscar ajuda, porque descansar é necessário para que o teu sistema seja reconstruído aí de maneira organizada, tá? Aí tem que lembrar se você pifar. E aí? E aí? Perfeito. Eu tive um episódio, quem me acompanha desde o começo sabe, que eu pifei aqui no ar. Saí do ar, né? Não era de burnout, não era nada disso. Foi uma medicação errada, já contei várias vezes e tal, mas ainda fica aquela dúvida, né? Qualquer dia eu vou falar só sobre isso. Mas foi bom porque eu olhei que, tipo, também se tivesse sido qualquer outra coisa, qualquer esforço que a gente faz, pode tirar a gente de cena. Então não adianta. E o mundo caminha sem a gente, viu? Notícia boa pra você saber. E caminha bem. Precisou chegar e eu imagino pra você dar aquela acordada de uau. Falar, o mundo caminha sem a gente, tá tudo bem. Todo mundo faz o que tem que fazer, é impressionante. A Rita Ferreira Vieira, ela diz, tem algo de bom em ser essa Mulher Maravilha? Rita, eu diria assim, ó, sabe o que tem de bom? Você ser maravilhosa, mas Mulher Maravilha não dá. Porque a gente não consegue, né, Cláudia? Pensa assim, ó, você vai conseguir ser o melhor que você puder. E isso não implica em ser perfeito. Isso implica em respeitar a tua humanidade, né? Então, assim, aceitar que você é maravilhosa, do jeitinho que você é, né? Mas imperfeita. Então, a Mulher Maravilha, eu acho que é um termo perigoso. Eu prefiro a Mulher Maravilhosa com as imperfeições que a gente tem, né? Que bom, gente, que hoje em dia fala-se sobre isso. Eu fico lembrando eu mais nova, me achando tão grande, porque eu me achava Mulher Maravilha e as pessoas também. Que loucura. Que bom a gente poder ouvir Elisângela falando que não é um bom título. Não é. Joga fora essa capa. Sim. A Vânia B225. É muito difícil sair dessa condição de Mulher Maravilha. As pessoas se sentem desconfortáveis ao buscar essa mudança, mas é primordial tal mudança. Como fazer para não se boicotar? Então, primeira coisa, assumir que precisa de ajuda, assumir que é humana. Então, sim, eu preciso delegar funções, sim, eu posso descansar, isso não é perca de tempo, isso é investimento, porque daí eu vou conseguir fazer o que eu preciso com mais funcionalidade, né? E se eu não conseguir sozinha, tentando me organizar enquanto humana, pedir ajuda, como você fez, né? Preciso de ajuda. E eu acho, eu vou dar um palpite aqui de quem vive isso, eu acho que é importante um grupo de apoio ou terapia. Se você pudesse manter em terapia, maravilha, mas fez terapia e depois está tudo certo, já sei, um grupo de apoio é muito legal. Pode ser um grupo de apoio desses estruturados, como eu falei agora, de amor exigente, que vai te ajudar a aprender a colocar limites, mas pode ser qualquer outro, inclusive um grupo de amigas, uma rede de apoio onde você possa desabafar, onde você possa falar e elas possam falar para você assim, não faz. Porque quando a gente coloca limite sendo Mulher Maravilha, a gente sofre. A gente sofre muito quando tem que falar, não, eu não quero mais que seja assim. É difícil, parece que a gente não tem esse direito, né? Você sabe do que eu tô falando, você que sente isso. Então é bom a gente ter um lugar seguro, onde a gente vai falar que a gente não sabe dizer não, que a gente está sofrendo porque a gente não deixou, porque a gente tirou um privilégio, porque a gente fechou uma porta e aí alguém do outro lado vai falar assim, você fez certo, continue.
a outra pessoa uma hora vai te agradecer. E as pessoas agradecem quando a gente dá espaço para elas crescerem. Você tocou num ponto. A Mulher Maravilha, ela não fala não. É isso, é o ponto, né? Então, assim, aprender a falar não. Não, tô cansada. Não, não consigo. Não, não posso dessa vez. Né? Porque daí ela tá falando sim para ela, né? Então, dizer não é um excelente começo. Perfeito. Tem mais perguntas? Cadê a produção? Ai, queria mais, que dó. Bom, de todo jeito, eu vou encaminhar todas para Elisângela, tá bom? Combinado assim? Você que mandou, fica aí na tranquilidade. Então, ela tá no Psi Elisângela Nina, é só seguir lá no Instagram, tem conteúdo, ela fala vários assuntos, você vai acompanhando, vai crescendo e vai ficando cada vez melhor. Esse é o nosso intuito. A gente tá aqui para aprender a viver, aprender a amar, tá certo? Sim, lá. Então, vai lá e segue Psi Elisângela Nina. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada Uma a ótima você, tarde.